Graça e paz, como estão? Tudo bem? Nós vamos estudar a palavra do Senhor em Mateus 25, versículo 31 em diante, falando sobre o julgamento das nações. O que é o julgamento das nações? Quando ele acontecerá? E de que forma será? E que tipo de julgamento e critério será analisado para que isso aconteça? Vamos estudar a palavra do Senhor e compreender esse texto. Mateus capítulo 25, do versículo 31 em diante, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas, e aporá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão e fomos veste? Respondeu o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, em primeiro plano, eu quero deixar bem claro que o julgamento das nações não é o julgamento de Apocalipse capítulo 20, do versículo 9 em diante, que é o julgamento do trono branco. O julgamento das nações é um julgamento que será à parte. E quando ocorrerá o julgamento das nações? Com base na visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, ocorrerá após a volta de Jesus, que culminará com a destruição completa do anticristo, a besta e o falso profeta, como está em Apocalipse capítulo de número 19, a partir do versículo de número 11 ao versículo 20, que ele destrói os exércitos do anticristo, joga a besta, o anticristo e o falso profeta dentro do lago de fogo e enxofre, vai para o Monte das Oliveiras e pisa com seus dois pés no Monte das Oliveiras, como está em Zacarias capítulo 14, versículo 4, e então entra dentro de Jerusalém, se assenta como rei e começa a governar no milênio literal, que é um período de 1000 anos, cujo qual ele governará o planeta Terra num reino de justiça, de prosperidade, de paz e com todas as bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó e aos seus descendentes, que é a descendência de Davi, cujo qual Jesus é seu descendente e reinará e governará essa terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O julgamento das nações, parte 1. Então, nós já entendemos que o julgamento das nações não terá o julgamento do trono branco de Apocalipse capítulo 20, do versículo 9 em diante. Sabemos que o julgamento das nações ele é um julgamento à parte, que se dará quando Jesus voltar na batalha de Armagedon, adentrar dentro de Jerusalém como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ali no seu trono ele vai fazer um julgamento. E esse julgamento vai ser do seguinte critério: como nós lemos aqui, ele vai separar as nações conhecidas como nações bodes e separará as nações que são conhecidas como nações ovelhas. Com base nessa interpretação, o julgamento das nações vai ser analisado no seguinte critério: quando ele fala, tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estive nu e me vestis, estive enfermo e foste me ver, estive preso e foste me visitar. Então, os justos vão perguntar: quando eu fiz isso? Aí ele fala: quando fizestes a um destes pequeninos meus irmãos. Então, no caso ali, o que ele está falando, que o julgamento vai ser embasado no período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, como está em 1 Tessalonicenses, versículo 16 e 17, cujo qual a trombeta soará, os mortos ressuscitarão em Cristo Jesus, serão transformados, arrebatados, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, da palavra grega harpazo, que significa tomar de súbito, sequestro,
tomar com força, de uma forma relâmpago, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, quando isso acontecer, o anticristo se levantará e fará um tratado de paz de 7 anos, como está no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 27, que fala de uma semana, mas é uma semana de anos, cujo qual será dividida 7 anos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. E na metade desses 7 anos, que é essa semana de Daniel, o anticristo quebrará o pacto. E quando ele quebrar o pacto, a aliança, que ele vai pedir adoração dentro do templo que vai ser reconstruído após o arrebatamento, dizendo ser Deus, haverá uma guerra cujo qual os judeus serão perseguidos e serão muitos deles massacrados. Como está em Apocalipse 20, versículo 4, haverá um massacre tão grande, tanto para os judeus e para os cristãos que se converterem nesse período, que serão mortos por degola. Haverá essa perseguição e mortes avassaladoras. E a Bíblia fala em Apocalipse 20, versículo 4, que esses que morrerem nessa tribulação, essa grande tribulação, essa perseguição, degolados, decapitados, o julgamento das nações, segunda parte. Então, Jesus, ele sentando-se no trono, como está no capítulo 25, versículo de número 31 do Evangelho de Mateus, ele vai separar essas nações. E os critérios que serão analisados vai ser como as nações trataram os judeus convertidos que viveram no período da grande tribulação. Porque nesse período a tribulação vai ser tão grande que o próprio Jesus falou que nunca houve nem haverá aflição como vai haver nesse período, nem de quando o mundo foi criado até aqueles dias, ao ponto dele falar que se não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria. Então, o critério que vai ser avaliado é que os judeus convertidos, nesse período, eles serão espalhados pelas nações. E as nações que se unirem ao anticristo e que perseguirem os judeus convertidos a Yeshua, convertidos ao Evangelho, judeus messiânicos que creem em Jesus como Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, eles vão precisar de ajuda, porque a perseguição vai ser muito grande. Então, nesse período aí, que eles estiverem na grande tribulação, fugindo do anticristo e dos seus exércitos, as nações que os ajudarem serão abençoadas, porque eles são descendência de Abraão e no final do milênio eles serão aceitos por Jesus, por sua descendência, porque eles reconhecerão Yeshua como Senhor e Salvador, e é por isso que eles estão sendo perseguidos pelo anticristo. Então, a Bíblia está falando que os justos que vão estar à sua direita, ele vai falar, tive fome e me deste de comer, estive enfermo e foste me ver. Vai ser o período da grande tribulação, porque eles não vão poder comprar, eles não vão poder vender, porque nesse período vai ser implementada a marca da besta, e aqueles que não receberem a marca da besta, nem o número do seu nome, que é a marca que vai ter uma imagem também em Jerusalém, como está em Apocalipse, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 15, vai haver essa marca, essa perseguição, e eles não vão aceitar. Então, o que vai haver? Os judeus fugindo para não serem mortos e não receberem a marca da besta, e eles vão precisar de ajuda. Então, as nações que os receberem, que não se submeterem ao governo do anticristo, que vai haver nações que não vai submeter ao governo do anticristo. É por isso que quando ele voltar, haverá nações, porque na batalha de Armegido, Apocalipse 16, versículo 16, você vê que ele vai julgar nações. Por quê? Não vai ser todas as nações que irão para a batalha de Armegido, e não vai ser todas as pessoas, ainda vai haver pessoas que vão ficar nos seus países, e vai haver somente aqueles soldados separados pelo anticristo para a batalha de Armegido. Então, quando Jesus voltar, ele vai olhar essas nações e vai separar as nações bodes à esquerda e as nações ovelhas à sua direita, para pesar se eles foram bondosos e ajudaram os judeus, que Jesus era judeu, descendente de Davi, da tribo de Judá. Então ele vai perguntar, eu tive fome, eu tive sede, e a nação ovelha vai perguntar, Senhor, o Senhor teve sede? E ele fala, sim, e você me deste de beber. Estive fome e você me deste de comer. Estive nu e tu me vestiste. O julgamento das nações, parte 3. Então, nós já sabemos que o julgamento das nações vai ser após a vinda de Jesus para instituir o milênio aqui na Terra. Não é o julgamento do trono branco,
que é um julgamento à parte. O julgamento do trono branco é lá no final, no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 9. Esse julgamento é assim que Jesus pisar na terra, vencer o anticristo e se assentar no trono da sua glória, que vai ser lá em Jerusalém. Então, nós já sabemos também que as nações que não ajudarem aos discípulos e aqueles que se converterem a Yeshua, os seus descendentes, que são descendentes de sangue, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é descendente de Davi pela carne, ele é um judeu, serão julgados no critério de que aqueles que foram perseguidos durante a grande tribulação vão precisar de ajuda, e quem ajudar vai ser beneficiado, vai entrar no reino milenal. Agora, aqueles que não ajudar serão condenados e lançados lá dentro do Hades, que é o inferno, o lugar da habitação dos mortos. Ainda não é o lago de fogo e enxofre, porque o lago de fogo e enxofre ele vai ser estreado pelo anticristo, que é a besta, e o falso profeta, quando Jesus voltar da batalha de Armeguedo. As almas estarão ainda no inferno e serão ressuscitadas para o julgamento do trono branco após o milênio, no final da última batalha, que é chamada também batalha de Gog e Magog. Então vamos lá. Aqui no versículo de número 41 diz assim: Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, as nações bode: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui é pesado uma balança dos que ajudaram o povo judeu no período da grande tribulação, da perseguição do anticristo, após a quebra do tratado de paz, dos 7 anos que ele corta no meio, ali, quebrando a aliança, quando ele pede adoração. Os judeus serão perseguidos. E como é que eu faço esse paralelo? Como é que nós entendemos isso? Você pega Apocalipse 12, a mulher quando foge para o deserto e fica 1260 dias. 1260 dias ou 42 meses, que é falado, são 3 anos e meio. Então acreditamos que do começo da grande tribulação dos 7 anos com o tratado de paz, 3 anos e meio, ele vai ficar de boa com Israel. Por quê? Porque vai ficar tudo correndo numa boa, porque ele não vai se revelar. Mas 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 4, conta que ele vai entrar no templo e ele vai querer ostentar ser Deus e buscar adoração como Deus, e o judeu não vai aceitar. Então, a partir dali é quebrado, os 3 anos e meio primeiro acabam, e os outros 3 anos e meio vai ser de uma perseguição ferrenha contra o povo judeu. Então, assim que entendemos, que eles vão ficar fugindo de nações para não serem mortos pelo anticristo. E aqui começa esse período do final da grande tribulação. O julgamento das nações, parte 4, final. O julgamento das nações, parte 4 e final. Então, nós já entendemos que vai haver a tribulação, vai haver perseguição, os judeus vão ser perseguidos para não receber a marca da besta e não serem mortos. Muitos serão mortos, como está em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4, porque muitos serão mortos porque não vão receber a marca da besta, nem adorarão o seu nome, nem se prostrarão e nem terão o número do seu nome, porque o pacto vai ser quebrado e dentro do templo o anticristo vai pedir um antimachia, a adoração os judeus não vão aceitar, e desses 3 anos e meio finais, uma grande perseguição. Então, nós já vimos aqui que os justos, que são as nações ovelhas, que vão ajudar os descendentes de Yeshua, de Jesus, de sangue, que se converteram e que creram no teu nome, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo para nós, Yeshua para os judeus, o nome dele em hebraico. Então, esses vão ser benditos de Deus entrando no reino do Mashiach, que é o reino milenar. Lembre-se, isso aqui não é o céu, porque a igreja vai subir no arrebatamento. Os salvos, nós, tantos que morreram em Cristo, tantos nós, os que somos salvos, que quando o soar da trombeta acontecer, subiremos. Ficaremos com Cristo durante os 7 anos de grande tribulação aqui, com Cristo lá no céu, aonde? Vamos participar do Bema, que é o tribunal de Cristo, que está em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, para receber nossos galardões, que é ouro, prata, pedras preciosas, palha fina e madeira, e depois vamos receber ali nossas coroas dentro do bojo, participando também
das bodas do Cordeiro, que é a grande Santa Ceia, e no final voltamos, como Apocalipse 19:11, com Cristo para a batalha de Har-Megido, ou a batalha de Armagedon, vencendo o anticristo, que é a besta, o falso profeta, lançando eles no lago de fogo e enxofre, Jesus se direcionando para o Monte das Oliveiras, na parte oriental, na região leste ali de Jerusalém, pisando no Monte das Oliveiras, e indo de encontro ao templo e se assentando em Jerusalém no trono da sua glória. A partir desse momento, como está no capítulo 25 de Mateus, versículo 31, ele vai separar as nações, versículo 31 e 32, no versículo 32, especificamente, ele vai separar as nações ovelha das nações bode, que a nação ovelha é aquelas que ajudou aqueles pequeninos que foram perseguidos na grande tribulação pelo anticristo, que na metade dos 7 anos o anticristo quebrou a aliança e passou a persegui-los. E as nações bodes são aquelas que viram a aflição daqueles que se converteram, principalmente, especificamente os judeus, os descendentes de sangue de Yeshua, como eu já falei antes que ele é judeu, da tribo de Judá. Então eles vão negar ajuda, vão deixar eles perecer, vão deixar eles morrer e até juntamente com o anticristo vão perseguir eles. Então Jesus, Yeshua, fala claramente, versículo de número 45. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Porque eles vão para o tormento eterno, as nações bodes, nesse julgamento, porque a Bíblia fala aqui, versículo 44, então eles responderão dizendo, Senhor, as nações bodes, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Aí ele vai apontar para o judeu convertido que estava na grande tribulação e falará assim, quando você não fizeste a um desses pequeninos, vocês não fizeste a mim, porque quando faz para um pequenino de Yeshua, no caso um judeu que está convertido no período da grande tribulação, que crê em Yeshua, e Yeshua volta por causa de Jerusalém e de Israel para reinar no milênio juntamente com a igreja, não está fazendo para ele. Mas a nação bode vai ser lançada ali mesmo, não vai participar do julgamento do trono branco, porque eles serão lançados dentro do Hades, dentro do inferno, as suas almas serão mortas e lançados lá. E só serão ressuscitados no final para o julgamento do trono branco, porque ali vai ficar a alma, mas no julgamento do trono branco, onde serão lançados no lago de fogo e enxofre, vai ser ressuscitado a alma juntamente com o corpo. Que Deus possa te abençoar, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.